Fala galera, beleza? É o seguinte, o pessoal do Futirinhas, uma página muito legal que tem aqui no YouTube, fez um desafio. Eles fizeram uma lista dos 20 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. E aí na sequência desafiaram alguns jornalistas, que desafiaram outras. E eu acabei entrando nessa roda. O Bruno Formiga, grande companheiro da profissão, admiro demais o trabalho do Bruno, me desafiou para também montar uma lista com os 20 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Algo extremamente difícil, extremamente complicado, não tem certo ou errado, tem opinião de cada um. E aí eu acho extremamente importante definir critérios para elaborar uma lista como essa, porque é muito complicado você contextualizar e comparar jogadores de épocas muito distintas. Como que a gente vai falar do futebol dos anos 30, quando já tinha a Copa do Mundo, e o futebol de agora, com a preparação física muito avançada, com a parte tática, técnica muito elaborada também. O futebol dos anos 30 ainda era um futebol semi-profissional em diversos países, na maioria. Então é muito difícil você comparar. Por isso que eu gosto muito da história do futebol, me aprofundo muito nesse tema, então eu defini 4 critérios, os 4 mais relevantes, na minha opinião, para elaborarmos uma lista como essa. Vamos a eles. Primeiro, talento. Aí é o talento mesmo, de cada jogador. Qualidade com a bola, qualidade para ser um jogador de futebol, para desempenhar a sua função, para jogar em uma posição dentro de campo ou mais posições. Então, talento para mim é um critério básico e óbvio, além de necessário. Segundo, títulos. Quais são os títulos na carreira desses jogadores? Quais foram as maiores conquistas? Isso ajuda a definir o tamanho de cada atleta. Na sequência, relevância. A relevância eu entendo como a importância desse jogador em um período do jogo. Porque não necessariamente um grande jogador fez parte de um grande time. Então não necessariamente ele será multicampeão. Mas talento ele tinha e a relevância no jogo ele também teve. Colocou seu nome na história do futebol em uma determinada época, em uma passagem por um clube, em um período de uma seleção. Então a relevância desse atleta dentro da história do jogo. Por fim, o legado. Aí é um critério já mais específico e que poucos conseguem se enquadrar. Qual é o legado desses atletas para a história do futebol? Quando a gente fala no jogador A, B ou C, o que a gente pensa, o que a gente se lembra, o que esse jogador deixou de conhecimento para o futebol, para as próximas gerações, para as décadas seguintes, o quanto esse jogador influenciou as gerações seguintes. Isso é o legado. E aí o legado ele pode ser técnico, pode ser histórico, pode ser tático. A gente vai se aprofundar mais nesse tema nos próximos minutos. E antes da lista dos 20 maiores, algo que é fundamental também, a diferenciação de maiores e melhores. Maiores, para mim, é uma lista com esses critérios. Melhores, talento. Aí é talento unicamente. E aí seria uma lista completamente diferente. Então, o propósito do vídeo, pelo desafio que foi criado aqui no YouTube, é a lista dos 20 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Vamos a ela. Eu gosto muito de história, como eu disse, me aprofundo muito nesse tema. Na 20ª posição, o maior goleiro de todos os tempos, Lev Yashin. Jogador que foi do Dinamo Moscou e da seleção soviética de 1950 a 1970, chegou a ser campeão no hóquei no gelo pelo Dinamo Moscou, ainda no início de carreira, quando ele não era titular do futebol, ele pelo Dinamo Moscou foi campeão soviético de hóquei no gelo. E marcou uma geração. Marcou 2 décadas de futebol como o melhor goleiro desse período. Em eleições da FIFA, ele sempre aparece também na primeira colocação. E falar de goleiro é algo bastante complicado também, bastante difícil. Bruno Formiga mesmo, no vídeo dele, quando ele fala sobre o Buffon, ele analisa, para mim corretamente, que a posição que mais evoluiu no futebol foi a de goleiro. Pela velocidade do jogo propriamente dito, as tecnologias que foram implementadas, na bola, na chuteira, a parte física que evoluiu muito. Então a posição de goleiro é a que mais evoluiu no futebol. Então você tem realmente que contextualizar a história
para entender a relevância de cada atleta e o talento dele dentro da preparação que existia em cada período. 20º da lista, então, Lev Yashin. Na sequência, uma lenda do futebol italiano, que se aposentou não faz tanto tempo assim e que entra na seleção dos maiores jogadores que nunca foram campeões do mundo. Paolo Maldini, estrela do Milan, estrela da seleção italiana, se arrepende de ter recusado a convocação para 2006, quando poderia ter conquistado a Copa, mas todos os títulos que ele somou com a camisa do Milan, a relevância dele, a importância dele no futebol nessas décadas, tudo isso é grande demais. Paolo Maldini é o 19º da lista. Em 18º, a enciclopédia do futebol, Nilton Santos. Aqui acho que tem um pouco de clubismo da minha parte. Eu sempre fui um admirador gigantesco do Nilton Santos. Eu tive a oportunidade, no meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, que eu fiz com o Eduardo de Menezes, que é hoje meu companheiro nos canais ESPN, nós fizemos um livro-reportagem sobre o Nilton Santos. E fomos até Brasília, onde ele morava na época, isso em 2002, para entrevistá-lo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, uma das melhores entrevistas que eu já fiz, porque eu pude falar sobre a história do futebol com o Nilton, que esteve nos grupos do Brasil das Copas de 50 até 62. E o Nilton faz parte do imaginário do futebol, acima de tudo. O Nilton é um personagem do futebol brasileiro e aí, consequentemente, do futebol mundial, extremamente importante, titular da seleção por muito tempo, uma lenda do Botafogo, um atleta que não tem tantos títulos assim na carreira. Tem o bicampeonato mundial de 58 e 62, mas pelo Botafogo não tem a relevância que outros atletas dessa lista têm em conquistas, em títulos. Mas o seu legado para o jogo, como o maior lateral esquerdo da história, os seus ensinamentos, o período em que ele foi marcante no futebol, tudo isso faz com que eu coloque Nilton Santos na 18ª colocação. Agora uma dupla, inseparável. E aí naturalmente entram juntos os dois nessa lista também. Quando a gente fala de um, lembra do outro, e vice-versa. Andrés Iniesta e Xavi, na 17ª e na 16ª posições. Dois maestros do Barcelona, que marcou uma época, da seleção espanhola, que marcou uma época, de de times que deixaram um legado para a sequência do futebol. A gente ainda vive muito, hoje em dia, o legado do que Barcelona de Pep Guardiola e Espanha, campeã do mundo e campeã europeia, deixaram. Muito por conta de Xavi e Iniesta, que eram a alma dessa equipe. O talento, principalmente, estava em um camisa 10, que a gente vai falar daqui a pouco, mais pra frente ainda, mas a alma desse time eram Xavi e Iniesta. Iniesta e Xavi. Merece estar na lista dos 20 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Em 15º, um dos grandes atacantes da história, Eusébio, moçambicano, naturalizado português, ídolo da seleção portuguesa, uma das estrelas na Copa do Mundo de 66, um atleta que nos anos 60 rivalizou com Pelé, isso ajuda a entender o tamanho do Eusébio, multicampeão com Benfica, título de Champions, Copa dos Campeões da Europa, ainda nos anos 60, em um Benfica marcante. E o Eusébio, pelo talento muito acima da média, merece demais também estar nessa lista, é o 15º. 14ª colocação, um atleta mais recente, que todos nós temos na lembrança, com golaços, com atuações que acabaram com a seleção brasileira, um jogador que desfilou seu talento pela Juventus, pelo Real Madrid, pela seleção francesa, que ganhou tudo que era possível, Zinedine Zidane. Um dos maiores talentos que já jogaram futebol, uma categoria impressionante, títulos aos montes, uma relevância no seu período inquestionável. O Zidane, ele não tem como ficar de fora de uma lista como essa. E é sempre difícil a gente entender o tamanho de alguns atletas do presente. Vou tratar o Zidane ainda como do presente, porque parou de jogar não faz tanto tempo assim também, na comparação com outros aqui. Então é difícil a gente contextualizar e entender o tamanho de alguém do presente em toda a história do esporte mais popular do planeta, mas o Zidane tem esse lugar cativo. Em 13º, Ronaldo Fenômeno.
um dos maiores talentos do futebol mundial também, assim como o Zidane na posição anterior. Ronaldo, por clubes, fica atrás de muitos dessa lista, mas em talento ficaria, não sei, não vou entrar nessa questão, mas ali talvez um top 5 de talento para o Ronaldo. O ápice do Ronaldo é um absurdo. Foi o que o Ronaldo fez no PSV, depois no Barcelona, Internacional, Real Madrid, no time dos Galácticos, a forma decisiva como ele ganha a Copa do Mundo para o Brasil em 2002, tudo isso coloca o Ronaldo como um dos maiores nomes do futebol mundial. É outro que tem que estar nessa lista dos grandes do jogo. 12º, alguém com uma relevância gigantesca nos anos 50 e 60. Com Pelé, jamais perdeu um jogo da seleção brasileira. Foi o melhor jogador da Copa de 62. Assumiu o protagonismo da seleção brasileira que perdeu Pelé. Garrincha, o anjo das pernas tortas. Para quem gosta de livros sobre futebol, a biografia do Garrincha, escrita pelo Rui Castro, é imperdível. É a melhor biografia de esportes, na minha opinião, já publicada. Um livro que você tem que ler. Não tem como você não ler Estrela Solitária. O Garrincha, ele é um dos maiores personagens na história do futebol mundial. A gente, quando fala em Garrincha, se lembra sempre da questão dos problemas físicos dele, mas o talento do Garrincha, a forma como ele se destacou no futebol brasileiro e mundial nos anos 50 e 60 como um driblador, um jogador que no 1 contra 1 era praticamente imparável, o torna um personagem de uma relevância enorme nesse período do jogo, um período dourado do jogo inclusive. Então Garrincha está também na nossa lista, na 12ª colocação. Em 11º lugar, Giuseppe Meazza, uma lenda do futebol italiano. Aí entra aquela questão que eu falei no início do vídeo sobre o futebol de décadas muito lá para trás. Giuseppe Meazza foi bicampeão do mundo com a Itália, 34 e 38. Uma lenda da Inter e do Milan. Empresta seu nome ao estádio de San Siro, em San Siro, estádio Giuseppe Meazza. Ele é considerado por muita gente o melhor jogador na história do futebol italiano. Apenas por isso ele já mereceria estar na lista dos 20 maiores de todos os tempos. Afinal de contas, a escola italiana de futebol é uma das principais do mundo. Giuseppe Meazza na 11ª colocação. Chegamos no nosso top 10. Top 10 pesado, que vai gerar muita discussão. Eu tenho certeza que todos não, talvez alguns concordem comigo com o top 10 exato, mas cada um vai ter o seu, cada um vai montar a sua lista. Também coloque aqui nos comentários a lista de vocês, os 20 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Pode ser a lista dos 20 maiores que vocês viram jogar. Como eu já reforcei bastante aqui no vídeo, eu gosto muito da história do futebol. Então eu me esforço em entender o contexto e o peso de cada jogador dentro do respectivo período em que jogou futebol. 10ª colocação, Bob Charlton. Melhor e maior jogador da Inglaterra em todos os tempos, campeão mundial em 66, campeão da Champions League com o Manchester United na temporada 67-68, ídolo do clube, ídolo da Inglaterra, Sir Bob Charlton, capitão da seleção inglesa em 1966. A Inglaterra é o país que criou o futebol, que criou as regras, que desenvolveu o jogo, então precisa também ter um jogador entre os 20. O escolhido para mim é o Bob Charlton, o melhor e o maior de todos ingleses. Em 9º lugar, um dos melhores atacantes, um dos mais matadores atacantes de todos os tempos do futebol, Gerd Müller, que até pouco tempo era o maior artilheiro na história das Copas do Mundo também, ficou atrás agora do Ronaldo e do Miroslav Klose. Gerd Müller fez parte de um dos maiores times na história do futebol, o Bayern dos anos 70, tricampeão europeu, 4 vezes campeão da Bundesliga, os títulos conquistados pelo Gerd Müller, 4 Copas da Alemanha, campeão mundial com a Alemanha em 74, campeão europeu com a Alemanha em 72, uma seleção que tinha um líder, daqui a pouco aparece na lista, e que tinha no ataque a referência Gerd Müller. Precisa estar em qualquer lista dos maiores de todos os tempos também, um dos atacantes mais espetaculares na história do jogo, Gerd Müller na 9ª posição. Agora o motivo dessa camiseta, que alguns devem ter olhado e falar, nossa, que camiseta antiga é essa que o Gustavo está usando? Camiseta que é uma réplica, acho que dá para ver aqui, ó, o escudo, o símbolo da Hungria dos anos 50.
Essa camiseta eu comprei em Budapeste, é uma réplica do uniforme da seleção húngara dos anos 50. Aqui atrás, Puskás, número 10, oitavo da lista. Um dos gênios do futebol, um personagem com uma história riquíssima também no jogo, que ajuda a entender o mundo dos anos 50, 60. Puskás, húngaro, defendeu posteriormente a seleção espanhola, também em Copa, foi vice-campeão do mundo com a Hungria em 54, jogou a Copa de 62 pela Espanha, chegou a ser suspenso do futebol entre essas duas Copas do Mundo por conta da saída dele do futebol húngaro. A Hungria vivia sob o regime comunista, ele abandona o país, abandona a seleção húngara para jogar pelo Real Madrid, é suspenso, fica parado por um tempo e quando volta como um dos melhores do mundo, permanece como um dos melhores do mundo, personagem marcante na história do Real Madrid, 3 títulos de Champions League, ganhou o Mundial também em 1960 e foi o grande líder dos mágicos magiares, da seleção de ouro da Hungria dos anos 50, que ficou quase 5 anos sem perder, foi campeã olímpica em 52, amassou a seleção inglesa em Budapeste e também em Wembley, e colocou o seu nome na história do jogo, como uma seleção que inovou, mudou taticamente, tirou um atacante, recuou para o meio campo, Hidegkutt, mudou o esquema tático da época, mudou a preparação física da época. Era uma seleção que nos primeiros 15 minutos costumava marcar 1 ou 2 gols dos adversários porque fazia aquecimento antes dos jogos, algo que não era muito comum. E o grande líder dessa equipe sempre foi o Major Ferenc Puskás, um dos maiores talentos do futebol mundial, um dos grandes nomes na história do Real Madrid, alguém com um legado gigantesco na história do jogo. Ferenc Puskás na 8ª posição. Que lista pesada, hein? Vocês sabem quem é o 7º? Alfredo Di Stéfano. Ficamos em lendas do Real Madrid. Stéfano, um nome que tem um peso tão grande no Real Madrid, na Argentina, na história do jogo. Di Stéfano foi um personagem bastante polêmico também, quando optou por jogar na Liga Pirata da Colômbia pelo Millonarios. E quando vai para o Real Madrid, coloca seu nome definitivamente na história do jogo. São 5 títulos europeus, 5 Champions, as 5 conquistadas pelo Real no início da competição. Diversos títulos de Campeonato Espanhol, Copa da Espanha, um talento enorme, um personagem que por muitos é considerado o mais importante na história do Real Madrid. Então, para quem viu Di Stéfano jogar, os relatos sempre são de que era o melhor jogador do seu tempo, foi o melhor jogador do mundo até um determinado período para muita gente, eu me incluo nesse grupo. Então, Alfredo Di Stéfano na 7ª posição. Eu não tinha percebido, mas sem querer a minha lista pegou 3 nomes na sequência do Real Madrid, 3 nomes pesados do Real Madrid, porque o 6º é Cristiano Ronaldo. Acho que dispensa comentários, um jogador do presente que todo mundo conhece muito bem, rivaliza com Lionel Messi pelo posto de melhor do mundo já há muitos anos. Vivemos uma geração, vivemos 2 décadas marcadas por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, indiscutivelmente os 2 melhores. E o Cristiano, ele tem o talento inquestionável, tem os títulos, que estão todos aí para todo mundo contar, títulos com o Real Madrid, títulos individuais, conquistas individuais com o melhor do mundo. A relevância dele, desnecessário explicar também, e o legado, porque o Cristiano Ronaldo é um personagem, é um jogador que marca uma época e deixa um legado pela dedicação física, pelo exemplo de atleta, pelo marketing também. Não é algo negativo, não é algo negativo. O Cristiano Ronaldo, ele é um exemplo de atleta profissional. Em campo, pela dedicação, nos treinos, na parte física, na parte técnica, na parte tática e também fora de campo. Então o Cristiano Ronaldo, ele deixa um legado de um atleta profissional exemplar para muitas gerações que ainda virão. Lembra que eu citei o Gerd Müller já, né? Top 10 também. 2 alemães entre os 10 maiores de todos os tempos. Estamos falando de uma seleção 4 vezes campeã do mundo. Franz Beckenbauer, indiscutível, em todas as categorias também. Não tem como você não dar o check no Beckenbauer em todas as categorias que eu já citei. Títulos, são 3 Champions com o Bayern, foi o grande líder desse time. Campeão do mundo com a Alemanha, campeão europeu com a Alemanha, títulos de Bundesliga, de Copa da Alemanha.
talento absurdo, jogando em mais de uma posição, entendendo o jogo e mudando de posição com o passar do tempo para se manter em altíssimo nível. O Beckenbauer foi um atleta excepcional nesse sentido, na compreensão do jogo também, a relevância dele sendo o grande líder dessa equipe, como eu já citei, e o legado. O Beckenbauer, ele é de um talento absurdo, de uma compreensão tática do jogo enorme. Então o legado do Franz Beckenbauer é enorme para o futebol. E que não é o caso da lista aqui. Eu não estou levando em consideração o período dessas pessoas como treinadores. Porque eu poderia ter citado o Zidane também. Mas esse legado do Beckenbauer fica até mais fácil de entender quando ele vira técnico e a gente entende a mente dele no futebol. Isso ajuda a compreender o que foi o jogador Franz Beckenbauer. Em quarto lugar, o ET. Um dos maiores talentos na história do futebol. Uma das pessoas mais abençoadas na história a chutar uma bola. Lionel Messi. A lista de títulos do Messi é absurda, né? Eu tô até com ela inteira aqui. Campeonatos espanhóis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Copas do Rei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem Supercopas da Espanha. 4 Champions League, sendo 3 como protagonista já pela seleção argentina. Falta uma Copa do Mundo? Falta uma Copa do Mundo, sem dúvida alguma. Mas na lista de títulos, olha quantos eu já citei. O peso dele, a importância dele pelo Barcelona. Levou a Argentina a uma final de Copa, perdeu a decisão. Então, assim, por mais que o Messi não tenha um título mundial com a Argentina, tudo que ele fez já ao longo da sua carreira o credencia demais para ser o quarto colocado na minha lista dos 20 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Um talento absurdo, um legado eterno por tudo que ele faz dentro de campo e a relevância natural do melhor do mundo na atualidade. Top 3. Eu acho que o top 3 da maioria dos jornalistas, das pessoas que montarem uma lista como essa, vai alterar um ou outro aqui, talvez o Messi entre, talvez o Cristiano também por conta do presente, mas os 3 próximos personagens que eu vou citar são, na minha opinião, os 3 maiores do futebol. São os 3 jogadores, são 3 jogadores que definem o jogo. Quando a gente fala em futebol, a gente fala desses 3 jogadores, indiscutivelmente. Em terceiro lugar, Johan Cruyff, uma lenda do Ajax, do Barcelona, uma mente brilhante do futebol, talvez o jogador mais inteligente a já ter jogado futebol. Muito provavelmente, a mente mais inteligente do futebol era de Johan Cruyff, que já não está entre nós, infelizmente. O Cruyff, ele marca a época no Ajax, marca a época no Barcelona, marca a época na Holanda. Mesmo sem um título mundial, o Cruyff tem um legado de conhecimento, de ensinamentos no futebol que nenhum outro jogador tem. Nenhum. Ninguém ensinou tanto ao futebol como o Johan Cruyff. Com o futebol total da Holanda de 74, com a laranja mecânica da Holanda, o carrossel do futebol holandês, que já era parcialmente empregado no Ajax, que leva os conceitos com o Cruyff e o Rinus Michels, treinador, para o Barcelona, e é desenvolvido no Barça até os dias atuais. Então, quando a gente fala de um futebol técnico, refinado, de posse de bola, de qualidade, nós automaticamente falamos de Johan Cruyff. Agora, el Dios, Diego Armando Maradona. Um dos personagens, o personagem mais polêmico na história do futebol. Ninguém gera tanta polêmica, tanta repercussão positiva e negativa como Diego Armando Maradona. O maior nome do futebol argentino, para os argentinos o melhor de todos os tempos, talento absurdo, conquistas impressionantes, levou a Argentina ao título mundial de 1986, uma relevância no período como atleta impressionante, por onde passou, Boca, Napoli, no sul da Itália, Maradona é rei. Pela Argentina, obviamente, até no Barcelona, com uma passagem que não foi boa na comparação com outras, mas marcante. Então, Diego Armando Maradona é o personagem mais polêmico do futebol e um personagem apaixonante.
apaixonante. Aliás, para quem ainda não viu, está disponível no Netflix. Eu assisti nesse período de quarentena a série sobre o Maradona no México. O período do Maradona como técnico do Dorados de Sinaloa. Que personagem apaixonante. Que pessoa... e aí, de novo, sabe? Não estou desconsiderando o que há de ruim na história do Diego Armando Maradona, uma pessoa que sofreu com drogas, que sofreu com esse lado pesado da vida. Nem estou elevando demais o lado positivo do Maradona como atleta, a pessoa que dá alegria para nações, mas ele é acima de tudo um personagem apaixonante. Vale a pena você assistir também esse documentário para vocês entenderem o que eu estou dizendo. E dentro de campo, Diego Armando Maradona, ele foi espetacular. Foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ver o final da carreira já do Maradona. Lembro um pouco dele no Napoli. Lembro muito da Copa de 94, quando ele é pego no antidoping de uma Argentina fortíssima, com o Maradona sendo o líder dessa equipe. A passagem dele pelo Boca já depois, a segunda passagem. Então, Maradona na segunda posição. Acho que não tem segredo, né? Primeiro lugar, Pelé. Edson Arantes do Nascimento, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. E aí o talento pesa demais. Pelé é o melhor de todos os tempos. Um atleta privilegiado para a sua época, completo para a sua época, que conseguia desempenhar mais de uma função dentro de campo, que foi o líder do Santos, foi o líder precoce da seleção brasileira, campeão do mundo em 1958, se machuca em 62, não consegue ter bom desempenho em 66 também, lidera o Brasil em 70. Estamos falando de dois dos maiores times da história do jogo, 1958 e 1970, as duas seleções brasileiras. O Santos, bicampeão da Libertadores e bicampeão do mundo. Então, falar sobre o Pelé é muito fácil, porque ele é o maior jogador de futebol de todos os tempos. E aí, automaticamente, podemos até fazer isso aqui um dia no canal. O Pelé é transportado para a lista dos maiores atletas de todos os tempos. Lista que tem Muhammad Ali, Michael Jordan, Michael Phelps e tantas outras celebridades e grandes atletas do esporte mundial. Essa a gente faz em outro vídeo, mas esses são meus 20 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Obrigado pelo desafio, Bruno. Valeu. Convido você agora, fã de esportes, a fazer também a sua lista dos 20 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Comentários com respeito, com educação, para a gente ter um diálogo legal. Obrigado, valeu, até o próximo vídeo.